Tem episódios de anime que entretêm. Tem episódios impressionantes. E tem uma categoria rara, muito rara, que faz algo completamente diferente. Te quebra por dentro, te reconstrói e te deixa com a sensação de que valeu cada segundo que você investiu nessa história. O episódio 1173 pertence a essa terceira categoria. Não é sobre poder, não é sobre recompensas, é sobre o que fundamenta toda a filosofia de One Piece desde o primeiro capítulo. Ninguém nasceu para atravessar esse mundo sozinho. E antes de chegar no núcleo emocional desse episódio, tem uma camada analítica fascinante que precisa ser desmontada. Enquanto a Robin reencontra o Sal, detalhes sobre Elbaf, Little Garden, Luiz Arnaud e o Homem Marcado pelas Chamas estão sendo plantados em segundo plano com a precisão de quem sabe exatamente onde quer chegar. Vamos construir isso do começo. Fala, Nakamas! O episódio abre com um recurso narrativo que o Oda domina com maestria. Revisitar eventos conhecidos através de perspectivas diferentes. A tragédia de Ohara já foi contada, mas agora a câmera se desloca, e o que víamos como pano de fundo se torna o primeiro plano. O Spandin incriminando uma criança sendo responsabilizada por afundar navios de guerra e destruir embarcações de evacuação. Os repórteres absorvendo a versão sem questionar. E assim a narrativa oficial é impressa. A criança demônio existe, porque alguém com autoridade e microfone disse que ela existia. O mecanismo que o Oda está descrevendo aqui não é fictício. É um padrão documentado de como reputações são destruídas, especialmente quando a vítima não tem plataforma para se defender. Uma mentira bem posicionada, repetida com confiança por fontes aparentemente críveis, se torna verdade operacional para quem a ouve. O ódio se propaga. O inocente é processado pela opinião pública antes de qualquer julgamento formal. E o Oda embute nessa sequência uma observação sobre epistemologia que o One Piece repete ao longo de toda a série. Toda versão de um acontecimento carrega a marca de quem a conta. Existe o que foi narrado, o que foi vivido e o que de fato ocorreu. Esses três raramente coincidem completamente. A Robin, sozinha, fugindo de cidade em cidade, entra em uma livraria e encontra um livro de mapas. Ela abre, procura e descobre que Ohara não aparece mais. Foi removida da cartografia oficial. O que ela faz a seguir é um dos gestos mais densos de simbologia de todo o arco. Ela acrescenta Ohara de volta ao mapa, secretamente, com a própria mão. Tecnicamente é um detalhe mínimo. Narrativamente, é tudo. Ela não está fazendo uma reivindicação política. Ela está recusando o apagamento. Está dizendo, sem palavras, que existiu, que existe, que não pode ser deletada da história só porque alguém com poder decidiu que era conveniente. Enquanto isso, as histórias continuam se multiplicando de cidade em cidade. Robin roubando, matando, aterrorizando. Cada parada nova traz uma versão mais distorcida. E chega um momento em que o peso acumulado de tudo isso se torna insuportável. Aqui é onde o episódio atinge seu ponto de maior intensidade emocional. E também é onde ele deixa de ser só ficção para uma parcela significativa de quem assiste. A Robin, exausta, vai até a beira de um penhasco e para. O que a faz parar não é uma intervenção externa, é memória. As palavras da Nico Olvia, a sua mãe, e do jaguar de Saul ressurgindo no momento exato em que ela mais precisava. Não importa quão sozinha você se sinta, em algum momento você vai encontrar pessoas que pode chamar de companheiros. Ninguém veio a esse mundo para estar sozinho. É uma frase que funciona como âncora. Não resolve nada imediatamente. A situação da Robin não muda naquele instante, mas ela cria uma razão para continuar. E às vezes é isso que basta. Agora, a narrativa se desloca para o presente e entra um detalhe que merece muito mais atenção do que recebeu. Quando o Great Eric atraca em cais de Elbaf, a Lilith faz uma observação aparentemente casual. Todas as tecnologias que vimos em diferentes ilhas de One Piece funcionam aqui. As nuvens de Skypiea, as bolhas de Sabaody, a tecnologia Rover de Egghead. Por que isso importa? Porque normalmente cada uma dessas tecnologias é tratada como característica única e local de cada ilha.
Se todas elas coexistem em Elbaf, ou funcionam a partir de princípios que Elbaf ancora, isso sugere uma origem comum, a hipótese mais consistente com o que Oda construiu até aqui. Essas ilhas podem ter sido modificadas durante o século perdido pela mesma mão, ou eram originalmente parte de um mesmo território que se fragmentou ao longo do tempo. Uma Pangeia perdida, dispersa em pontos específicos do globo. E o aviso do Lewis Arnold sobre não permanecer tempo demais em Elbaf começa a ganhar contexto técnico a partir daqui. Little Garden é o lugar onde Lewis Arnold é mencionado pela primeira vez na série. E Little Garden tem uma propriedade que merece análise cuidadosa: o maior tempo de calibração de log pose de toda a Grand Line. 1 ano inteiro para o campo magnético se fixar. 1 ano, a ilha com mais peso magnético de toda a rota. E Little Garden tem dinossauros, espécies que, dentro da lógica geológica do mundo real, deveriam estar extintas há dezenas de milhões de anos. O mundo de One Piece tem apenas 5.000 anos de história registrada. A existência de dinossauros em Little Garden, dentro dessa cronologia, é fisicamente impossível, a menos que o tempo naquela região não opere pelos mesmos parâmetros do resto do mundo. A teoria mais coerente, Little Garden é um fragmento de Elbaf, que se separou em algum momento do passado, carregando consigo uma bolha temporal, uma região onde o tempo corre em velocidade diferente, preservando fauna e flora de uma era anterior. O Oda tem interesse documentado em paleontologia. Ele atualizou o design de Page One no meio do mangá quando novos fósseis de espinossauro foram descobertos no mundo real. Ele sabe que dinossauros eram maiores em parte porque a atmosfera primitiva era mais rica em oxigênio, permitindo corpos de maior escala. E agora a pergunta que conecta tudo: e se Elbaf ainda tiver uma atmosfera com essa composição? Isso explicaria os gigantes, não como uma característica genética isolada, mas como resultado direto do ambiente. O governo mundial tentou replicar a gigantificação durante séculos, antes mesmo do Vegapunk. Talvez o que eles estejam tentando criar artificialmente seja algo que Elbaf produz naturalmente. E talvez o aviso de Lewis Arnold sobre a estadia prolongada esteja diretamente relacionado a esse efeito ambiental. Ficar tempo demais em Elbaf pode alterar quem você é. O Sal aparece, vivo, com marcas de queimadura pelo corpo e uma perna de pau, um visual que finalmente combina com a escala épica do personagem. E imediatamente surge a questão que o fandom vinha acumulando: Sal é o homem marcado pelas chamas? A referência vem do capítulo 1081, quando o Barba Negra menciona essa figura, um homem em um navio completamente negro, que gera redemoinhos quando alguém se aproxima. Saul tem as marcas de fogo, está escondido em Elbaf, protegida pela nação mais isolada e poderosa do mundo. Poderia ter acesso a um Road Poneglyph, mas aqui entra o raciocínio analítico. Essa conexão é óbvia demais. O Oda raramente entrega o candidato mais visível como resposta para seus mistérios centrais. A hipótese mais provável é que alguém vai perguntar diretamente para Saul e ele vai negar. Então, quem seria de verdade? Rox de Shebeck, o ex-capitão dos piratas Rox e pai de Barba Negra. Ele é supostamente o prisioneiro congelado de Impel Down chamado Kairo Kuryu, que escapou da prisão e carrega esse artefato importante para o futuro da saga. Eu fiz um vídeo falando sobre essa possibilidade, recomendo que assista após esse vídeo terminar. A outra candidatura é do próprio Lewis Arnold, um explorador que passou tempo demais em Elbaf e sofreu as consequências que ele mesmo documentou como aviso. Um homem que pode ter sobrevivido ao século perdido, porque o tempo ao redor dele corre em velocidade diferente. Imortal, não por escolha, mas por circunstância geográfica. O reencontro da Robin com o Sol é construído com uma precisão emocional que só funciona porque o Oda passou centenas de capítulos preparando o terreno. Sol finge estar imóvel. A Robin se aproxima. E então ele ruge, o mesmo rugido do primeiro encontro deles, lá no capítulo 392. Uma pegadinha. Um gigante que sobreviveu ao fogo,
às cicatrizes, ao isolamento, e ainda assim escolheu receber a Robin com humor. Ele diz quanto ela se parece com a Ouvia. E a Robin o interrompe antes que ele continue. Não fala de coisas tristes, me elogia. Estou viva há tanto tempo. É uma linha que comunica mais do que qualquer discurso conseguiria. Ela não quer revisitar o trauma. Ela quer celebrar a sobrevivência. E os dois abraçam, e a tripulação inteira chora junto. E o Luffy sorri no final, não porque venceu uma batalha, mas porque alguém que ele ama está feliz. Esse tipo de cena é o que diferencia One Piece de qualquer outra coisa no gênero. Não é o poder do protagonista que define a grandeza da obra. É a capacidade de fazer o leitor sentir que os laços entre os personagens são reais, que a dor deles importa e que a alegria deles pertence também a quem está do outro lado da página. Saul é o homem marcado pelas chamas? Ou Oda está plantando uma pista falsa deliberada? E a teoria da distorção temporal de Little Garden, o tempo de um ano do log pose, os dinossauros, a conexão com o aviso de Luiz Arnaud, faz sentido dentro da física interna que One Piece construiu? Solte a teoria nos comentários. Deixe seu like, pois ajuda a levar o conteúdo para mais pessoas. Se inscreva com o sininho ativado, pois isso garante que você acompanha o próximo. E se você chegou até aqui, você não está sozinho nisso. Valeu, Nakamas! Até a próxima!